Graça e paz, amados e amadas, estamos em Números capítulo 30 e aqui nós vamos ver sobre votos, sobre promessas, sobre quando se dá a palavra para fazer algo, né? Que hoje nos nossos tempos isso é tão ignorado. As pessoas não estão mais preocupadas quando elas dizem algo se elas vão cumprir. Elas dizem para agradar, dizem para o momento ou para se sair bem de uma situação, mas principalmente as coisas referentes a Deus. Nós temos que tomar muito cuidado, porque as coisas junto ao Senhor têm uma seriedade. Aqui a palavra vai nos levar a ver a responsabilidade que nós temos ao falar, ao nos comprometer com algo. Então, antes até de começar a ler esse capítulo, eu queria ver com vocês Deuteronômio 23, se vocês puderem abrir a Bíblia, Deuteronômio 23, versículo 21 e 22 e 23. Olha o que diz: quando fizeres um voto, um compromisso ao Senhor teu Deus, não tardará em cumpri-lo, porque o Senhor teu Deus certamente o requererá de ti, e em ti haverá pecado se você não fizer, tá? Porém, abstenha-se de fazer o voto. É melhor que você não faça o voto do que você faça o voto e não cumpres. E o que proferiram os teus lábios, isto guardarás e farás, porque votaste livremente, ninguém te pediu para fazer esse voto. Você que o fez livremente ao Senhor teu Deus, e o que falaste com a tua boca cumprirás. Então, o voto ele tem que ser uma coisa refletida. Ele não pode ser algo irrefletido. Ainda aproveitando, antes de entrar aqui, vamos ver também, olha, Provérbios capítulo 20, versículo 25. Olha o que diz: cuidado, é uma cilada consagrar algo como santo. Cuidado, é uma cilada quando você faz um voto mediante uma declaração irrefletida e só mais tarde pensar todas as consequências do voto feito. Toda aliança, todo voto, toda atitude tem consequências. Então nós temos que pensar o que é que vai acontecer mediante esse voto feito. E hoje, uma das alianças que a gente é comum ver é a aliança do casamento. Quando se casa, existe uma aliança perante os homens e perante Deus. E eu lembro até que se falava muito antigamente nos casamentos assim, que nem mediante a morte, nem mediante a doença, a problemas, o casamento seria rompido. Hoje é uma declaração muitas vezes que se faz de amor um para com o outro, mas é uma declaração que está focada somente em sentimentos e não em votos, em aliança, em comprometimento, haja o que houver. Então, a aliança, a maior aliança que nós temos é Deus conosco. E sabe de que forma Deus fez essa aliança? Ele deu o seu filho a nós. E agora nós vemos aqui o povo de Israel, né? O Senhor também fez uma aliança com o povo de Israel. Nós vemos lá o estado de Israel tão pequenininho, em volta dele só tem inimigos, e ele é um país que cresce, que evolui e que não é destruído. Isso é por causa da aliança que o Senhor fez com Israel e não por causa do coração de Israel para com Deus. Deus, ele mantém a aliança que ele faz. Por isso que Deus é fiel. Mesmo nós sendo infiéis, Deus é fiel. E glória a Deus que nós estamos na era da graça, porque na era da graça as misericórdias dele se renovam a cada manhã. Contudo, nós não vamos ficar o tempo inteiro na era da graça. E o Senhor está olhando as intenções do nosso coração. Então, tudo isso nos leva a refletir para ver quais os compromissos nós assumimos e por que assumimos esses compromissos. Lembra, Ana, ela assumiu um compromisso com o Senhor se o Senhor lhe desse um filho.
ela entregaria esse filho ao Senhor, ela devolveria esse filho ao Senhor. E ela cumpriu. Assim que Samuel desmamou, ela levou Samuel para o templo. Ela cumpriu o voto dela. E com certeza seu esposo Eucana concordou com esse voto, porque nós vamos aqui ver como é o voto do homem e como é o voto da mulher. Então, vamos começar a olhar aqui, olha, versículo 1. Então, falou então Moisés aos chefes dos clãs das tribos de Israel: Eis o que o Senhor ordena. Se uma pessoa fizer um voto ao Senhor, ou obrigar-se por juramento a cumprir uma promessa formal, não poderá violar sua palavra empenhada. Tudo aquilo que for prometido por sua boca, assim deverá executar. Então veja, as pessoas aqui, elas pensavam antes de falar, porque elas sabiam que havia uma consequência. Então hoje, como as pessoas não vivem no aqui e agora e fazem as coisas refletidamente quanto às suas consequências, as pessoas falam muito vulneravelmente, né? Então, mas esse capítulo vai destacar, sabe, muito mais o voto da mulher do que o voto do homem. E nós vamos ver nesse capítulo, se a mulher for solteira, o voto dela vai estar sobre o quê? O pai, no sentido assim. Porém, aqui veja só, se uma mulher fizer um voto, ela tem que cumprir. E se ainda ela for jovem, solteira, morando na casa do pai, quando o pai tiver conhecimento desse voto, e ele pode se opor à promessa da moça, e esse voto não será válido, e o Senhor não vai tratar com rigor, portanto, nem a moça, nem o pai que deixou de cumprir o voto. Porque o sacerdote do lar é o pai, é o homem, e ele estaria tomando como responsabilidade também o voto da moça. Agora, se essa moça, depois que ela comprometeu-se com os votos, e ela, assim, veja o versículo 6, olha, se essa moça se casar depois de se comprometer a um voto, ou depois de seus lábios proferirem alguma promessa, ainda que irrefletida, pela qual se obriga a si mesmo, e seu marido tomar conhecimento, mas nada lhe disser no dia que ficar sabendo, então seus votos ou compromissos pelos quais ela se obrigou permanecerão válidos e necessários, lhe será cumprir plenamente a palavra empenhada. Então, o pai, ele poderia estar desfazendo o voto da moça assim que ele soubesse. E se essa moça estivesse cumprindo um voto, e esses votos têm muito a ver nessa época com oferecer muitas vezes algum sacrifício, que era um gado, tinha a ver também com jejum, tinha a ver com devolver algo ao Senhor, como Ana fez, tinha a ver também com se humilhar, vestir determinadas roupas. Então, tudo isso poderia muitas vezes prejudicar o andamento da família e o andamento do lar. E veja, aqui o foco principal é preservação da família, é preservação dos papéis da família. Quando nós vamos ler essa passagem aqui, e nós vamos ver que a mulher vai estar submetida a seu pai quando ela é solteira, e depois submetida ao seu esposo. Nós podemos olhar para essa figura que nós temos aqui e muitas vezes trazer para os dias atuais e ver a irresponsabilidade que existe dentro do casamento atualmente e ficar até um pouco chateado com isso. Mas se nós percebemos no plano original de Deus, Deus colocou o homem para dar segurança e proteção à mulher, para dar segurança e proteção ao lar, para que o lar fosse guardado. O que é o lar guardado? É a mulher e os filhos, porque aquele lar guardado, ali vai ser gerado vida, vai ser gerado multiplicação de vida, porque seria o que? Multiplicação da geração dos filhos. Então, preservar o que? A parte da inteligência emocional, inteligência espiritual, inteligência cognitiva,
preservar Deus naquele lar. Então o homem, ele responde, quando ele vai responder, todo homem vai responder por isso ao Senhor. Que o Senhor encabeçou o homem para que ele desse proteção e segurança à mulher. E a mulher ali dentro do lar, ela fizesse aqui o lar, o local aonde ela daria o máximo dela para pessoas saudáveis saírem daquele ambiente. Então isso nós vemos o grande amor do Senhor, da cobertura. Veja só, quando ia para a guerra, quem que ia? Era o homem. Fora de casa, quem que ia brigar? Era o homem. Um exemplo, se à noite está na casa, homem e mulher na casa, e tem um barulho, quem geralmente vai ver esse barulho? É o homem. Então o homem está voltado à proteção. Isso são papéis que o Senhor deu. Isso não é que um é maior e outro é menor. Perante Deus nós somos todos iguais. Não existe gênero, não existe raça, não existe nada que nos separe. Então, que nós possamos ter um coração limpo perante o Senhor. Hoje existe o partidarismo total, as minorias, mas para Deus não existe isso. O Senhor não faz acepção de pessoas. Então, aqui nós vamos ver se essa moça também, casada, fizer um voto e o marido tomar conhecimento desse voto e não se falar nada e passar aquele dia e o esposo não falar nada, então a mulher vai continuar cumprindo aquele voto e o esposo vai ter que ser um com ela quanto àquele voto. Agora, se o esposo já ficar sabendo do voto e no mesmo dia se colocar, se posicionar, então a mulher vai estar liberada do voto. O que eu toco também nessa passagem? A mulher, o Senhor deu um talento para a mulher. A mulher ela é mais sensível no sentido de se compadecer. A mulher é mais sensível de se sacrificar pelo lar e por aqueles que ela ama. A mulher ela é mais tolerante à dor, tolerante tanto à dor física quanto à dor emocional. E ela se constrange mediante a dor do outro, ela se dá. O Senhor deu esse dom para a mulher dela cuidar. Só que o inimigo conhece muito bem esse talento das mulheres e ele tem se aproveitado desse talento desde o Jardim do Éden. Desde o Jardim do Éden, pela mulher ter esse emocional mais aguçado, o inimigo tem se aproveitado disso até hoje. Hoje nós sabemos que quem sofre mais de ansiedade é mulher. Quem tem mais problemas físicos referentes ao emocional é mulher. Fibromialgia, enxaquecas, problemas de tireoide. Todos esses problemas têm a ver muito com o emocional. Então, agora, se nós pegássemos esse grande talento que nós temos, que é essa área emocional mais aguçada do que o homem, nossa, como nós seríamos bênção na mão de Deus. Mas nós acabamos muitas vezes negligenciando essa área, nós olhamos só para a área espiritual. Lembre-se, nós somos corpo, alma e espírito. Então, muitas vezes a gente foca tanto no espírito, vive numa religiosidade e ignora a inteligência emocional. Nós ignoramos aprender a lidar conosco mesmo, nós negligenciamos o autoconhecimento, conhecer nossas emoções. O que nós fazemos muitas vezes? Jogamos nossas emoções debaixo do tapete e prosseguimos. E dentro de um lar, a educação que maior se precisa dar é a educação emocional junto com a educação espiritual. E quem é mais o papel de educar são as mulheres. Então, hoje nós estamos tendo na sociedade pessoas extremamente frágeis emocionalmente, porque na realidade as mulheres negligenciaram essa parte e o inimigo, sabendo disso, ele vem e ataca fortemente nisso. Então aqui nós vemos o que?
o homem podendo que se colocar mediante o voto da esposa. E mais uma coisa eu quero destacar. Uma das características do homem também é muitas vezes deixar, mesmo ele sabendo de algo, ele não quer resolver. Ele não quer muito problema. Muitas vezes o homem tem muito mais facilidade de resolver as coisas da porta para fora de casa, mas quando ele chega em casa, ele não quer resolver muitas coisas. Deixa um pouco a vida levar. E aqui o Senhor está mostrando, ele tem que se posicionar assim que ele souber. Ele tem que tomar uma atitude assim que ele souber. Porque se ele não tomar atitude, o voto vai ficar valendo. E as consequências do voto será para o lar. Não será somente para a esposa, será para o lar também. E sabemos que alguns votos, eles tinham também, era para afligir a alma, como diz no versículo 13. E esse afligir a alma poderia ameaçar tanto a saúde quanto o bem-estar. E isso também ameaçaria o quê? A harmonia da vida conjugal. Então, veja, essa palavra nos leva a prestar atenção. O que nós temos falado, o que nós temos nos comprometido e quais as alianças que nós estamos fazendo. Então, aqui fala para a gente prestar atenção antes de falar. E é mais fácil a gente falar, olha, eu não tenho um retorno agora, eu não posso falar agora, mas depois eu te dou o retorno. Porque nós precisamos começar a ter mais responsabilidade sobre o que nós nos comprometemos, não é verdade? E para terminar, eu quero ver com vocês o Salmo 15, versículo 4. Diz assim: a palavra empenhada não volta atrás. Então vamos ver quais as palavras que nós temos nos empenhando, né? Mesmo que seja prejudicado. Então também, se você se comprometeu, cumpra, mesmo que você seja prejudicado. Porque da próxima vez você vai estar pensando melhor naquilo que você se comprometeu. Então, que o Senhor possa nos levar a uma consciência maior. Não só o Senhor nos levar, que a gente possa nos abrir a uma consciência maior, para que o Senhor possa realmente adentrar em nós e nós permitimos que Ele faça um renovo no nosso interior e que nós aprendamos a falar menos e a ouvir mais. Aleluia! Jesus é o nosso Senhor.